Eu sou Everaldo e este é o Estante Etéreo. Eu ainda não tinha um canal no YouTube e sequer pensava em escrever profissionalmente quando li o livro Dança Macabra, uma obra de não ficção que se debruça sobre a produção de terror, horror e suspense no cinema, na literatura e na TV, e escrita por ninguém menos que Stephen King. Quem já leu algum livro de não ficção do King sabe como é a sensação. É quase como um papo de mesa de bar. O autor nunca deixa a peteca cair, mesmo quando o assunto parece chato e à beira da análise acadêmica, coisa que inclusive ele cutuca sempre que pode. E o mais legal de tudo de ler um livro desses é ver algo que foi escrito com amor por uma pessoa que realmente ama e vive aquilo que ama. Você sente em cada palavra o quanto o King idolatra o gênero que o moldou e o quanto ele gosta daquilo. Sendo assim, ele passeia por várias mídias onde o horror se fez presente em sua vida, desde os quadrinhos na infância, passando pelos cinemas a céu aberto, onde assistia ficções científicas que satirizavam a Guerra Fria, pelas séries clássicas de TV como Além da Imaginação e A Quinta Dimensão, e voltando às raízes do romance de terror clássico ao debater os três grandes do horror: Drácula, Frankenstein e O Médico e o Monstro. Eu lembro que a melhor parte do livro pra mim, na época, era que o King abordava aqueles que para ele eram os melhores e mais relevantes livros de horror da literatura contemporânea, mais especificamente no capítulo 9, intitulado A Ficção de Horror. Nesse capítulo ele elenca alguns dos livros que ele considera pérolas da ficção macabra, citando autores dos anos 50 e diante. Claro que o livro, tendo sido lançado em 1981, deixou de fora muita coisa que o próprio King amaria depois e com certeza colocaria na lista se pudesse atualizá-la, como The Hellbound Heart, do Clive Barker, mas ainda assim ele consegue trazer uma lista de obras que, de certa forma, venceram o teste do tempo na ficção de horror, se mantendo relevantes e influentes não por terem sido citadas no livro do King, mas por de fato serem livros fantásticos. E entre esses livros elogiados por King e elevados à categoria de obras-primas do terror, estava A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Na época, esse livro estava fora de catálogo no Brasil e a única edição que existia era da Francisco Alves, naquela coleção Mestres do Horror e da Fantasia, que formou muitos leitores de ficção de gênero aqui no Brasil nos anos 80 e mesmo depois do fim do selo em 1992. A coleção é formidável, repleta de títulos e autores incríveis. Eu recomendo dar uma passada lá no site Biblioteca do Terror e dar uma olhada em todos os livros que a Francisco Alves lançou, porque há muitos livros lá que poderiam ganhar novas edições, além das obras mais famosas. Enfim, em 2003 você só encontrava A Assombração da Casa da Colina em sebos, por valores impraticáveis. Quem tinha o livro não dava nem vendia. Foi com muita felicidade então que em 2017 eu recebi a notícia de que a Suma de Letras começaria a relançar as obras da Shirley Jackson no Brasil, trazendo primeiro o romance Sempre Vivemos no Castelo e depois, em 2018, o incrível A Assombração da Casa da Colina. Vocês devem saber como é finalmente pôr as mãos em um livro que você queria muito há muito tempo. Então foi muito bom quando eu o ganhei de presente. Além disso, valeu William e aproveitem para dar uma passada lá no Transgressão Literária e conhecerem o canal. Quando você quer muito um livro, você o passa na frente das outras leituras, sem o menor pudor. E foi o que eu fiz. No mesmo 2018, coincidentemente ou não, a Netflix lançou uma série chamada The Haunting of Hill House, baseada no livro da Shirley e comandada por ninguém menos que Mike Flanagan, diretor dos ótimos Rush, A Morte Ouve e Jogo Perigoso, e admirador da obra de Stephen King. Legal como os pontos se ligam agora, né? A série de Flanagan usa o livro da Shirley Jackson apenas como base e expande não apenas a mitologia da história, como cria uma nova história, com personagens que mantêm algumas características das personagens do livro, como nomes e talentos, mas com funções completamente diferentes na narrativa. É quase como uma versão paralela do livro num dos andares da Torre Negra. Tenho certeza que o King gostou da ideia. Como exemplo, podemos citar que Eleanor, Theodora e Luke, na série, são irmãos, enquanto no livro são pessoas que nunca se viram antes. Na série, o Dr. Montaigne é um coadjuvante que só aparece em um episódio. No livro, a história começa por conta dele, já que é ele quem convida Eleanor, Theodora e Luke para conhecerem e investigarem a Casa da Colina, testemunharem sua influência maléfica sobre os seres que vivem sob aquele teto e registrarem qualquer fenômeno paranormal. Na série, nós temos até uma personagem chamada Shirley. Além da ideia central e dessa subversão das personagens e da criação de uma história que soa quase nova, a série ainda trabalha muito bem todo o drama de uma família destruída, desmontada e remendada após um acontecimento terrível, e todas as consequências dos traumas, do medo e da negação. A série é tensa e apoiada no sobrenatural, mas seus temas são humanos, como vício em drogas, depressão, isolamento, doenças mentais, confiança, união, etc. Sua trama é humana. O que assusta em The Haunting of Hill House, ou A Maldição da Residência Hill, como foi chamada aqui no Brasil, não é o fantasma em si, não é a assombração, mas é o que ela faz com nossas cabeças e com nossas vidas. Mas uma coisa se mantém na série, que é a força do texto de Jackson. Não que o roteiro seja perfeito, eu me peguei várias vezes pensando, caramba, ninguém fala desse jeito com outra pessoa. Mas certas coisas brilhantes e bem construídas na série só estão lá porque vieram diretamente da escrita de Shirley Jackson, uma escrita que atravessou o tempo com frescor e eficiência.
É o caso do primeiro parágrafo do livro, a abertura fantástica, bem desenvolvida, concisa e eficiente, que consequentemente também abre a série. Aqui eu vou fazer um disclaimer antes de comentar o primeiro parágrafo e analisar daquele jeito que faria o próprio King revirar os olhos, e dizer que, apesar de ter lido o livro na tradução da Suma de Letras, a tradução que eu usarei aqui no vídeo não vem dela, sendo na verdade uma tradução minha, e eu tenho motivos para isso. Nem de longe quero criticar a tradução nova, não sou tradutor e meu inglês é bem pobre, mas após ler o trecho no original, conversar sobre com outros tradutores e comparar com a tradução da Suma, eu me dei conta de que a maneira como parte do primeiro parágrafo foi traduzida nessa nova edição dá uma imagem completamente diferente do que o texto original quer dizer. De novo, não estou dizendo que a tradução nova é ruim ou mal feita, longe de mim dizer isso, e nem mesmo vou destacar esse ponto aqui, mostrando onde está o equívoco. Inclusive acho até que o ideal mesmo seria comentar com o trecho no original em inglês, mas estou apenas dizendo que nesse trecho em especial, a tradução da Suma distorce um pouco a intenção original da abertura do livro, e isso, ao meu ver, é um problema. Tradutores que quiserem debater esse assunto, por favor, deixem comentários. Dito isso, vamos ao primeiro parágrafo de A Assombração da Casa da Colina, com tradução minha. Nenhum organismo vivo pode continuar vivendo por muito tempo uma existência sã sob condições de absoluta realidade. Até gafanhotos e cotovias podem, alguns dizem, sonhar. Hill House, sem sanidade, erguia-se sozinha entre as colinas, prendendo em si a escuridão. Estivera assim por 80 anos e poderia ficar dessa forma por mais 80. Lá dentro, paredes continuavam de pé, tijolos se encaixavam meticulosamente, pisos estavam firmes e as portas estavam sensatamente fechadas. O silêncio repousava firmemente contra a madeira e a pedra de Hill House, e o que fosse que andasse lá, andava sozinho. Antes de mais nada, é imprescindível dizer o quanto esse parágrafo é brilhantemente bem escrito. E vejam que ele contém alguns advérbios, aqueles terminados em mente que o King tanto condena, o que mostra que, de certa forma, o problema não é o advérbio em si, mas o uso exagerado. Enfim, nas palavras de King, acredito que existam poucas passagens descritivas em língua inglesa tão apuradas do que esta, se é que existe alguma. Esse é o tipo de calma epifania que todo escritor almeja. Palavras que de alguma maneira transcendem as palavras. Palavras que, combinadas, formam um todo muito maior que a soma das partes. Leitores, escritores, tradutores, livreiros, revisores, qualquer pessoa envolvida com livros vai concordar que o começo de um livro é talvez a parte mais importante dele, porque é essa parte que geralmente, recorrendo ao informal, nos pega. Se um livro leva 10, 20, 30, 50 páginas para nos pegar, dificilmente nos manteremos interessados nele, mesmo que o livro seja ótimo dali pra frente. Hoje em dia, inclusive, quando a literatura disputa atenção com diversas outras formas de entretenimento, fisgar o leitor com uma primeira frase perfeita, um primeiro parágrafo bem bolado, um começo arrebatador, é praticamente uma obrigação de qualquer escritor. Pelo menos do escritor que quer ser lido. Um dia eu faço um vídeo só com começos. Vai ser legal. Aqui eu quero focar na beleza desse primeiro parágrafo. Shirley Jackson era uma escritora única, relativamente pouco conhecida no Brasil. Nos Estados Unidos ela é estudada nas escolas, e possui o respeito acadêmico que muitos autores mais famosos ainda não têm. No Brasil, exceto pelos já citados 2 romances e pelo conto A Loteria, que ganhou tradução recente numa antologia lançada pela Companhia das Letras, a autora ainda não é lida com o afinco que merece. Além disso, Shirley morreu cedo, aos 48 anos, e sua carreira durou apenas 2 décadas. Era uma escritora reclusa e evitava falar publicamente sobre seus livros. A mídia lhe deu o sugestivo apelido de Virginia Werewolf, um trocadilho do Carilho com o nome da escritora Virginia Woolf e os temas mais sinistros que a Shirley gostava de abordar. O trocadilho não é à toa, uma vez que Shirley nos aproxima e explora com maestria o psicológico de seus personagens. Imersão é a palavra em A Assombração da Casa da Colina, e Shirley faz isso na figura de Eleanor, personagem principal do livro e que sofre com mais insistência a influência da estranha casa, cujas portas abrem para salas estranhas e se fecham sozinhas, cujos cômodos se alongam e se unem em ângulos inverossímeis, os quadros e estátuas parecem segui-los com os olhos e cujo passado bizarro é apenas sugerido na narrativa. Eu não quero fazer uma resenha de A Assombração da Casa da Colina, porque você pode encontrar várias delas aqui no YouTube. O que eu quero mostrar é o quanto Jackson, trabalhando de maneira consciente com as palavras, criou aquele primeiro parágrafo perfeito, que encerra em si o tema da história, seu clima e seu imenso talento. Vamos por partes. Vamos tentar mostrar quantas coisas existem nesse simples parágrafo de menos de 100 palavras. A primeira frase é talvez a que mais marca, e já sugere de cara que Hill House, a Casa da Colina, é um organismo vivo. Sugere também que seja um organismo vivo que não existe sob condições de absoluta realidade, por consequência de, e isso é um detalhe importante, não ser sã. Nos mostra que sua existência, insana e sem sonhos, é também uma existência solitária, e que há uma coisa dentro daquela casa: escuridão. A linha seguinte é muito importante para histórias de terror. Ela diz o quão longa é aquela existência,
o que estabelece um período de existência da casa, algo que é necessário para as histórias de casas mal assombradas, porque em 80 anos muitas coisas podem ter acontecido ali. Nas próximas linhas, Jackson estabelece a aparência da casa, e aqui ele é muito inteligente e eficiente em mostrar que a casa, pelo menos por fora, na aparência, é perfeita. Está tudo bem com ela. As paredes estão ok, o chão é firme, não range, as portas permaneciam sensatamente fechadas. Esse trecho é essencial por mostrar o quão ameaçador é algo doente atrás de uma boa aparência, como um psicopata que se esconde de trás de um comportamento charmoso. E também foge dos incontáveis clichês de casas assombradas que estão sempre caindo aos pedaços, assustadoras por si só, já que, sei lá, você pode quebrar uma perna só de ousar pisar no seu assoalho de 80 anos. Os últimos períodos são, para mim, os mais sinistros e que mais revelam sem revelar as intenções da autora e toda a aura sinistra da casa. O que sugere que o que quer que exista lá dentro existe sem som, sem ruído, e algo perigoso que não produz som é 1000 vezes mais perigoso, já que não podemos perceber sua aproximação. E por último, na sugestão mais assustadora de todo o parágrafo, Shirley nos diz, sem querer dizer, que algo caminha pela casa. Ela não diz o que, mas algo caminha por lá, sozinho. Com um pouco menos de 600 caracteres, Shirley Jackson nos envolve com a narrativa que beira o onírico, nos assusta e nos surpreende com a escrita refinada, dita o clima de seu romance, um terror que é mais psicológico do que visual, que investe na mente mais do que no físico, que trabalha os conceitos do lugar mau e nos mostra a que veio. Se você não continua a ler um livro que começa assim, bem, você está perdendo uma baita de uma história. É isso, galera, esse foi o vídeo sobre a Assombração da Casa da Colina, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente quero saber de vocês, se vocês leram a Assombração da Casa da Colina, como foi essa experiência de leitura e, claro, se o livro pareceu assim tão rico para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo e, claro, não posso esquecer de dizer que os livros citados estão à venda na Amazon e que, comprando pelos links que deixei na descrição do vídeo, o canal recebe uma pequena comissão que ajuda bastante. É isso, deixem like, deixem comentário, se inscrevam no canal, marquem o sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!